Mãe, na minha história, a minha vontade era relatar e dizer a você o meu nome, dizer o nome do meu marido, que é um pastor conhecido de grande envergadura, e dizer o nome do meu filho também. Olha, eu tenho que pedir perdão a Deus. No decorrer da história você vai compreender e o teu ouvinte também vai entender. Por que eu não posso dizer o meu nome? Não posso dizer o nome do meu marido? Não posso dizer o nome do meu filho? Porque a gente acaba virando escravo da instituição religiosa. E isso poderia acarretar numa série de problemas. Bem, eu vou começar a minha história do início. Vou começar de onde tudo se inicia, onde tudo começa. E há exatos 15 anos atrás, quando eu fiquei grávida do meu único filho. O meu marido, naquela época, já era pastor. E sim, já era conhecido. Não era conhecido como é conhecido nos dias atuais, mas já era conhecido. Olha, nós optamos, porque se o meu marido de um lado vivia para a obra, do outro lado eu era uma advogada, uma profissional cheia de ambições. Imaginei que o meu caminho seria dentro de um escritório de advocacia. E ali dentro daquele escritório eu iria prosperar, crescer, me dar bem na vida, porque eu sabia e sempre soube desde sempre que a vida pastoral é muito difícil. Que um pastor, em sua maioria, 90% dos pastores no Brasil, não vivem de maneira abundante, eu digo financeiramente falando. Então, para não ficar na mão e não virar refém e não querer viver do altar da igreja, eu decido e escolho pela minha carreira. Mas quando meu filho veio ao mundo, quando meu filhinho nasceu, quando eu pude pegar o meu filhinho no colo, quando eu pude dizer para o meu filhinho tudo o que eu sentia por ele, e é o amor mais terno e bonito. Ah, que amor bonito! Eu não queria mais me separar dele, não era mais uma opção para mim. Não, olha, tenha licença maternidade, dizia meu patrão. Daqui a 6 meses você volta. Ah, tudo bem, eu vou pensar. Mas dali a 6 meses, parecia que o amor aumentava cada vez mais. Foi também uma opção minha, tanto minha como do meu marido, escolher ter apenas um único filho. Tanto que depois da minha gravidez, gestação e nascimento do meu filho, eu decidi, tanto eu quanto meu marido, sabendo que casamento é um só para a vida toda. Deixa eu dizer uma coisa, e também quero deixar isso claro, não me arrependo desse pensamento. Não, para mim casamento é um só. Ainda que a pessoa morra e você tenha liberdade e respaldo bíblico para isso, para se casar de novo, eu sempre encarei o casamento assim. Casamento é um só na vida. Deu certo, deu. Não deu certo, acabou. Mas casada de novo não serei. Então, assim que o meu filho nasce, tanto eu operei para não ter mais filhos, e isso, você volta no tempo, por favor, há 15 anos atrás, porque eu queria muito me dedicar a essa carreira enquanto advogada, como o meu marido também operou para não ter mais filhos. E o meu filho foi crescendo. E foi crescendo de maneira saudável. Foi crescendo de maneira maravilhosa. Se mimado? Claro. Qual é o filho único que não é mimado? Conta pra mim. Só que diferentemente daquilo que eu pensava, dos planos que eu tinha, porque lógico,
se o meu marido vivia para a igreja, e eu sempre respeitei o fato dele ter esse chamado pastoral e viver para a igreja, eu seguiria enquanto advogada. Só que as coisas não saíram bem desse jeito. Eu fiquei tão apaixonada pelo meu filho, eu fiquei tão envolvida pelo meu filho, que eu abandono a minha carreira de advogada, começo a ajudar o meu marido na igreja, porque a igreja começa a crescer demais. Crescer demais como? Só para você ter uma ideia, eu não posso dizer mais. Mas no primeiro ano de existência da igreja, reunimos 1000 membros. Olha, Jeremias Neto, tem muito pastor te ouvindo, tem muitos líderes te ouvindo. E uma igreja que fecha o seu primeiro ano, isso é assombroso, mas uma igreja que fecha o seu primeiro ano com 1000 membros, é porque Deus está no negócio. A coisa cresce tanto que eu não tenho mais tempo para me dedicar à advocacia e vou ajudar o meu marido na obra de Deus, que é um prazer maravilhoso. Então passamos a viver disso. E o meu filho? O meu filho cresceu na igreja. O meu filho desde sempre frequentou a escola bíblica dominical. O meu filho sempre frequentou a classinha. O meu filho sempre participou dos adolescentes. O meu filho queria cantar no louvor. O meu filho queria tocar um instrumento. O meu filho lia a Bíblia. O meu filho tudo. O meu filho, minha razão de viver. Até o dia que ele vem desabafar comigo. Dizer para você que eu percebi alguma coisa antes disso é mentira. Eu sou mãe e eu não queria me enganar. E nunca quis me enganar, embora tenha sido acusada pela parentela de querer me enganar diante dos fatos que estavam diante dos meus olhos. Não. Mas quando ele, meu filho, que aqui eu não estou dizendo o nome, quando ele chegou para mim, porque eu era a melhor amiga, não era engraçado, a relação extrema, forte, intensa, não era com o pai, era comigo. Mãe, que foi, filho? Mãe, eu preciso te contar uma coisa, mãe. Que coisa, filho? Fala, mãe tá aqui. O que aconteceu? É alguma coisa lá na igreja? Não, mãe. Eu preciso te contar uma coisa que tá me sufocando aqui, mãe, ó. É um nó na garganta. Eu preciso te contar, eu preciso tirar esse peso das costas que eu tenho. Fala, meu filho, o que é? A mãe tá aqui, a mãe te ama e seja lá o que for, eu vou estar do teu lado. Mãe, eu sou gay. É isso, mãe, eu sou gay. Eu nasci gay. Eu tentei, mãe. Mãe, eu tentei ter interesse pelas meninas lá da igreja. Eu até dei uma voltinha no quarteirão com uma ou duas, mas eu não gosto, mãe. E eu sei que se o papai sonhar com isso, o papai me mata. Papai vai querer me expulsar os demônios. Papai vai querer, sei lá, fazer o quê, mãe? Eu não tenho ninguém. Eu tô contando só com a senhora. Mãe, não conta pra ninguém, mãe. Não conta pra ninguém. Jeremias, de repente, aquilo fica descortinado diante de mim. Era o meu filho com quase 16 anos, dizendo na minha cara, diante de mim, na minha presença. E por Deus, eu acho que ele escolheu a data certa, porque naquele dia o meu marido havia viajado para um congresso, passaria o final de semana fora. Então teríamos o final de semana para discutir o assunto. Mas, filho, eu tentei mostrar diante do meu filho o equilíbrio, eu tentei mostrar diante do meu filho aquilo como algo natural, mas é claro que eu sabia que aquilo não era natural, alguma coisa estava errada. Filho, talvez, olha, você deve estar confundindo os sentimentos, você é filho único, você é muito mimado, você é filho de pastor, eu sei que a cobrança em cima de você é grande,
Talvez você assistiu um filminho, um coleguinha da escola, talvez você tenha se enganado. A mamãe vai te levar num psicólogo, num psiquiatra. Eu não vou falar nada pro papai, a gente vai resolver isso juntos. Mãe, a senhora não entende, mãe. A senhora não entende. Eu vou por amor à senhora, mas entenda o que eu estou vivendo. Jeremias, e dali em diante, começamos a viver uma espécie de peregrinação em psiquiatras, em psicólogos. Eu comecei a entrar num propósito de oração nas madrugadas pelo meu filho, sem poder dizer nada para o meu marido. Porque eu sabia que se o meu marido descobrisse isso, se o meu marido soubesse disso, sei lá, ele poderia espancar o menino ou não espancar o menino. Talvez não chegasse a isso, mas mandasse o menino para fora do país ou tentasse alguma coisa com o menino. Sei lá, o meu marido, eu não sei. Escondi aquilo e guardei aquilo para mim. Hoje, talvez eu me arrependa. Talvez o correto fosse ter contado para o meu marido assim que ele voltara de viagem naquele dia. Mas eu não contei. Meu amor pelo meu filho era tão grande, era tão intenso, que eu não contei. Eu não queria que ninguém apontasse o dedo para ele. Eu não queria que ninguém falasse da vida dele. E Jeremias não adiantou nada. Eu levei em psiquiatra, eu levei em psicólogo, ele tomou remédio para isso, ele tomou remédio para aquilo, mas eu não disse nada para o meu marido. Eu fiquei quietinha, eu não falei nada, eu não vou falar nada para o teu pai, nós vamos esconder isso até quando a gente puder, eu não vou contar nada, E eu tenho uma saída boa. Que saída, mãe? E nesse meio tempo, Jeremias, já haviam se passado 2 anos, desde a revelação dele para mim. Quando ele completa 18 anos, eu encontro uma saída. Inventei dizendo: filho, vamos fazer assim. Você vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. O que você acha disso? Eu sei, não precisa me falar o que você é. Mas eu também preciso entender a situação do seu pai, o que o teu pai vive. O teu pai hoje é um grande líder, é pastor de uma igreja grande. Eu sei que isso cairia como uma bomba. Você também tem que entender esse lado. Então, filho, que tal se passar 1 ano fora? 1 ano nos Estados Unidos, Nova York. Você sonha com Nova York. Você diz que vai estudar e vai mesmo. Você vai melhorar o teu inglês. Você vai fazer o curso que tem vontade, passa por lá 1, 2 anos, a coisa aqui vai, eu vou preparando, a mãe vai preparar o coração do teu pai para quando você voltar. Vamos fazer assim? Mãe, a ideia é ótima, eu adoro os Estados Unidos, mãe, e Nova York é um sonho. Pronto, Jeremias, a ideia partiu de mim, tirá-lo do foco, tirá-lo de São Paulo, tirar o meu filho do meio de tudo aquilo, ele cada vez mais sufocado. Foi uma solução que eu arrumei, a mãe dele. Então, eu tinha um dinheiro guardado. Lógico que eu chego para o meu marido, sempre muito ocupado, e digo: olha, o nosso filho orou a Deus e tomou uma decisão, vai passar 1 ano, 2 anos no exterior, estudando, melhorando. Que ótimo, ele vai. Eu penso nele mesmo, ele é meu sucessor, ele será o meu sucessor, é bom mesmo, ele aprender inglês, aprender uma outra cultura, quero até que ele pesquise algumas igrejas para mim, lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem muita coisa boa lá que eu quero trazer aqui para o Brasil. Não, lógico, vamos, quanto custa? Olha, custa X, vamos arrumar esse dinheiro e vamos mandar. E mandamos o meu filho, Nova York.
Meu filho já tem a essa altura 18 anos, eu já sei da sua opção sexual, escondo de todo mundo, inclusive do marido. Você sabe que homem é desligado para essas coisas. Embora, vez ou outra, houvesse uma cobrança do tipo, e as namoradinhas, hein? Lá na igreja eu via fulano olhando para você. Tinha de vez em quando isso. E ele inteligentemente sabia sair de todas as situações. E foi embora para os Estados Unidos. Jeremias, com toda a modernidade dos dias atuais, eu falo de internet, eu falo de WhatsApp, eu falo de computador, de celular. Hoje em dia, no mundo globalizado, as pessoas ficaram mais próximas da gente. E o meu filho, na primeira vez que ele vai a Nova York, eu vou com ele para ver a instalação, onde ele ficaria, a hospedagem, o local, o colégio que ele iria estudar, onde ele faria inglês. A vontade que ele tinha, por exemplo, de estudar um pouco de moda. Tudo bem, você pode fazer, desde que seu pai não saiba, né? Ele não vai gostar muito dessa opção, mas vamos embora, vamos lá. Eu deixei tudo arrumadinho. E deixei ele lá. E volto para o Brasil. Foram 4 meses depois. Nós nos falávamos semanalmente. Às vezes, 3 vezes por semana. E olha, pelo telefone meu filho demonstrava ser a pessoa mais feliz do mundo, agora estando em Nova York. Mas bastaram 4 meses dele em Nova York para eu receber a pior notícia da minha vida pelo telefone. Alô? O telefone toca aqui. Você sabe que São Paulo de Nova York, a diferença de horário é de apenas 1 hora. Toca o meu telefone e já é tarde da noite. Tarde que eu digo assim, 2 da manhã aqui. Quando toco o telefone eu vejo no identificador de chamadas que é uma ligação internacional, logo eu deduzo, é ele, meu filho. Quando eu atendo é a voz de um brasileiro. Oi. Alô. Oi. Alô. Filho? Não é o filho da senhora, não. É a fulana que está falando, né? Sim, sou eu. O que tem? Olha, eu sou o fulano. Eu sou namorado do teu filho aqui em Nova York. Ai, meu Deus do céu, quando ele falou namorado do meu filho em Nova York, eu deitada do lado do meu marido, eu logo me levantei e fui pro banheiro com medo do meu marido ouvir aquilo. O que foi? O que tá vendo? Olha, o teu filho, eu vou contar pra senhora, eu não sei nem o que fazer, eu nem liguei pra polícia ainda, mas o teu filho se matou, eu tô diante dele aqui morto. Meu Deus do céu, Jeremias, eu dei um grito de horror no meio da madrugada, não é possível! Não é possível! O meu marido acorda, o menino do outro lado da linha se assusta, o meu marido assume o telefone. E quando ele assume o telefone, lógico que o rapaz se identifica da mesma maneira que se identificou comigo. Aqui é o namorado do teu filho e ele se matou, ele não aguentou a pressão, a depressão era grande também, ele se matou. Meu Deus do céu, foi um pesadelo do qual prefiro esquecer para nunca mais me lembrar. Mas isso tem me assombrado há tantos anos. Meu marido descobriu tudo
da pior maneira possível. Me acusou. Você é a culpada. Você. É você. Não tem outro não. Não é o menino não. Você é a culpada. Você que foi usada por Satanás. A culpada é você. Você deveria ter me comunicado no dia que ele te falou. Jeremias, inventamos 1 milhão de histórias. Não vou entrar nos detalhes da burocracia para trazer o corpo dele de lá de Nova York aqui para o Brasil e tudo aquilo que aconteceu depois, a ida do meu marido ao exterior, tendo que esconder isso de todo mundo, e a partir de então viver um casamento de aparências, que é o que eu vivo hoje. Eu vivo um casamento de aparências. Não tenho mais nada com meu marido. Fingimos. Vou repetir. Fingimos no altar da igreja que somos um casal. Mas quando chegamos em casa, cada um vai para um quarto. E a infelicidade dele se revela assim que ele tira o terno, assim como a minha infelicidade quando eu abro a porta da minha casa. Estou decidida a me separar. Eu me culpo por isso. Me culpo pela morte do meu filho. Acabo dando razão ao meu marido, mas não aguento mais esse inferno que eu tenho vivido. Do que eu preciso? De uma palavra amiga. Só isso.